Então, eu me lembro que na aula passada, né, não estou lembrando que esse curso é um curso atemporal. Esse curso é a continuação das aulas do primeiro semestre de 2016 de eletromagnetismo, e a gente está agora voltando a se reunir para discutir assuntos ligados ao curso. Então, nós estamos gravando como material do curso, né? Agora com a presença aí do Saulo, tá? Trabalhando aí conosco, que vai entrar no front de guerra dos pindores carregados. Mas nós estamos revendo aí a questão do spin 1 e vai ter coisas para olhar no spin 1 também. Então, na aula passada a gente falou, então o spin 1, nós vamos estudar o spin 1 na representação vetorial e na representação tensorial. Quer dizer, o spin 1 na representação vetorial, ele vai ser dado pelo campo quadrivetor BI, que pertence à representação meio-meio. E o spin 1 na representação tensorial vai ser dado por um tensor antissimétrico de rank 2, que pertence à representação 0 mais 0,1. Então vai ser o campo de rank 2. Vamos chegar lá. Então, muito bem. Então, nós na aula passada começamos a trabalhar o WMI, não vou nem retomar o que a gente fez, mas vamos só lembrar o seguinte: nós tínhamos definido então o field strength desse modo aqui, né? DI, WI, menos DI, WI. Deixa eu botar aqui. E no Lagrangiano, nós tínhamos colocado, né? Menos o meio do W mini estar, W mini, mais um meio M2, W mini estar, massa tipo própria, W mini. E depois nós tínhamos acrescentado aqui um termo que vinha do acoplamento, né, não mínimo, eletromagnético, mas acoplamento mínimo do ponto de vista da simetria S2O1. Então, esse termo aqui, que é o termo especial que vai estar ligado ao movimento de polo magnético. Vamos trabalhar isso melhor. E aí a gente estava tirando a corrente eletromagnética. Então, a gente sabe que para tirar a corrente eletromagnética, JMI, né, ela é produzida quando a gente faz a variação do Lagrangiano em relação ao campo de gauge. O que a gente tem que fazer... Desculpa, senhor, não faltou FMI, não? Oi? Esqueci de colocar o termo de Marx. Obrigado. Obrigado, tem que colocar o termo de Marx. Vamos corrigindo aí. Então, o termo de Maxwell, termo de matéria acoplada e o termo especial, que é o termo de polo magnético. Esse termo aparece no Anderson? Esse termo aqui aparece depois da queda de simetria, aparece naturalmente. Na tese na dissertação do Alexandre, tem um capítulo mostrando isso, né? E como é que ele sai, como é que ele aparece naturalmente no salão, na teoria eletrofrágil. Então a gente tem que fazer a variação em relação ao amigo. É só lembrar, vamos fazer de uma forma mais sucinta. Na aula passada a gente abriu essa expressão, vamos fazer de uma forma mais sucinta. Eu tenho que variar em relação ao amigo. Então, quando eu for variar em relação ao amigo, eu vou variar esse termo aqui. Esse termo aqui a gente já sabe. Quando a gente faz a variação em relação ao amigo, a gente vai tirar daqui as equações de Marx. Quando a gente faz a variação em relação ao amigo, vai dar menos o meio F mini delta F mini. E aí, quando a gente faz esse delta F mini é dmi delta ni menos dmi delta ni. Então, vai dar um fator 2 que vai ficar dmi do delta ni. E aí, a gente faz a integração por partes. O 2 cancela o 2, esse menos vem para cá, então vai ficar mais dmi F mini delta ni. Então, o primeiro termo, a variação dele em relação a ele, é o que vai dar as equações de Maxwell. Então, o primeiro termo, né, fazendo isso aqui, a gente vai ter dmi F mini. Estou variando aí aqui, claro. Delta ni.
E agora os outros termos. Vamos lá. Então a gente vai ter menos 1 meio, vai ficar menos 1 meio. Variação, quer dizer, delta de dado mini estar. Delta mini. Delta dado mini. Menos 1 meio do dado mini estar. Vamos variar isso aqui, dado mini estar. Dado mini estar embaixo. Tá? Dado mini estar. Delta do dado mini. Termo de massa não tem variação, porque não tem um vetor A e não tem um vetorzinho A aqui. Então, você vai ter aqui mais e é. Oi? Aqui tem 2 delta. Aonde só? Delta. Aqui está certo, aqui não tem delta. Tá certo. E aí, delta F mini. Dado mini está. Dado mini. Então tá certo. Então essas aqui são as variações. Né? Então essa variação aqui, a gente tem, claro, esse termo aqui é o conjugado desse. Então fazendo essa variação automaticamente a gente sabe essa variação. Então aí, lembrando, dado mini está é TI, dado mi está menos TI, dado mi está. Essa é a variação, né? Então a variação dele, a variação do dado mini estar vai ser a variação desse cara, então vai ficar dmi, que é a variação, que ele pegou aqui, que é a variação. Então vamos lá, dmi, quem é dmi WI? Dmi WI, vamos estar, menos I é que a mi W está. Então, esse primeiro termo. Então, quando eu fizer a variação em relação ao AMI, nós vamos produzir aqui menos I é que AMI está, vou botar delta AMI, faça delta AMI, WMI está. E aí o outro termo é só trocar o I com Mi, vai ter ANI e TI, então vai ficar esse termo aqui menos o conjugado complexo dele. Então, vai ficar a mesma coisa, menos I é que. Então, aqui, só que aqui tem um sinal menos. Então vai ficar mais I é que. É só trocar o Mi com I. Esse termo é igual aí, só trocando o Mi com I. Delta ANI, dado Mi estar. Então, a variação. Então, isso tudo aqui vezes W mini. Certo? Então, quando a gente faz a variação, multiplica isso aqui por W mini, os índices Mi e I são saturados. Então, eu posso, por exemplo, estou aqui variando em relação a Ni. Então, vamos botar uma linha aqui. Então, esse aqui já está pronto. Agora, esse termo aqui é. Vamos botar então, separar isso aqui para ficar menos I é que delta AMI WMI está dado mini mais I é que delta AMI WMI está dado mini. Então, nesse primeiro termo aqui, para fatorar um delta I, como os índices Mi e Mi estão saturados, eu vou trocar. I vira Mi e Mi vira Mi. Tá certo. E aí aqui eu posso agora usar a antissimetria. Vai ficar Mi um sinal mais. Então a gente produz aqui, né, o mesmo tempo. I é que delta I, W estar, W Mi. A gente vai produzir um fator 2. Então, esse primeiro termo aqui vai produzir o fator 2. Vai dar 2. I é que W está W Mi delta ANI.
primeiro termo. Então, esse termo aqui, deixa eu marcar aqui. Tá, então, a gente vai ter, vamos escrever esse termo. Então, essa combinação aqui, delta W mini star vezes W mini, vai ficar 2i é que W mini star W mini delta ani. Lembre-se que, né, esse W mini que está aqui, ele é com a derivada completa, com a derivada com variantes. Tá? Então, esse aqui é aquele dmi grande, dmi menos dni W. Então, deu 2i aqui, está legal. Esse segundo termo é o conjugado complexo do primeiro. Então, deixa eu apagar isso aqui, colocar isso aqui. Então, esse termo aqui, o fator 2 vai cancelar, vai ficar menos i aqui. Vai ficar menos i aqui. Então, menos e aí agora a gente está somando o complexo conjugado dele. Então esse termo aqui, deixa eu botar aqui em cima. Menos i aqui, vai ficar W estar aqui delta ali. E aí, como a gente está somando um termo com o seu conjugado complexo, esse termo aqui vai ficar mais i aqui, esse aqui deu menos i aqui, eu estou somando esse termo com o seu conjugado complexo. Então, menos i vai ficar mais i, então vai ficar mais i aqui. E aí vai ficar wi, conjugado complexo, wi, mini estar, delta ani. E esse termo aqui, como a gente já tinha visto, né? Ele é I é que. I é, perdão. Aqui tem o que? Vamos botar o que? Porque eu estou botando carro aqui. Vamos botar I é que. I é que. Então, I é que. Aí vai ficar dni, delta ani, menos dni, delta ani. W estar, W. Então, esse termo, como que é? Bom, até a gente como tá? Então, esse termo aqui eu posso escrever. Esse primeiro termo vai ficar I é que. Aí, delta ani, para liberar esse delta ani, eu trago dni para cá, que vai ficar menos I é que, integração por parte, dni, o W estar, W. E a, tá, e aqui W estar, W. O segundo termo vai ficar menos. Então, o primeiro termo ganhou esse menos, era máximo, mas pegou menos da integração por partes. Aí vamos para o segundo termo, que é menos I é que, dni, eu esqueci de botar, delta ani. E aí o segundo termo é menos I é que, dni, disso aqui. Então, vamos fazer a integração por parte, vai ficar mais i aqui, dni, o W está, W, e aí delta ani. Aí, de novo, invocando o que nós estamos sempre querendo trabalhar com delta ani, nesse termo aqui, vamos fazer a troca de mi com mi. Mi vira mi, e mi vira mi. Mi vira mi, e mi vira mi. Ficou igual aqui, fatoramos aqui. E aí aqui ficou dni, então esse termo aqui vai dar para nós, esse termo aqui vai dar para nós. A gente pode fatorar aqui o menos i aqui, menos i é que, dni, w estar w, menos W, W estar, W,
fatorei o menos, né? Então esse termo aqui fica menos, tudo delta I. Então a gente vai estar chegando aí, né, nas equações de Mach. Então vamos ver aqui, dmi. Então a nossa ideia é essa aqui, dmi f mini igual. Tudo vezes delta I, eu já fatorei o delta I. Então eu posso fazer o contrário, posso botar dmi embaixo, delta mini em cima, alta mini em cima, alta mini. Então fiquei com esse I, com esse delta I, delta I e delta I. Então a gente pode fatorar e vamos chegando lá. Dmi f mini igual a I é Q, W está, W menos W mini está. Isso aqui, tá lá, e agora esse termo aqui vem para cá, esse aqui vem para cá com mais, esse aqui vem para cá com menos, esse aqui vem para cá com mais I é Q, dmi, W está, W menos W está, W. Né? E aí, na aula passada, a gente tinha mostrado que esse termo aqui, a gente podia escrever algo desse tipo, dk, a gente podia escrever algo desse tipo aqui, podia escrever desse tipo aqui, dmi, vou botar assim, W, botar assim, W, capa, estar, sigma, mi. Vou botar aqui sigma, mi. Está tudo contra mi. Mi, peraí, tá. Tem um índice mi sobrando aqui, né? Então, sigma, mi. Aí esse elemento aqui, capa, lambda, eu acho que era isso aqui que a gente podia escrever. W, lambda. Vamos ver se a gente pode. Então, vamos tentar ver qual é a relação entre esse termo e esse. Se a gente procurar essa derivada, né, que é que o f mini, não, ele deveria estar contraído com matriz de spin. Então, deve ter vindo para cá. Então, vamos botar esse. Então, a nossa proposta, vamos desenvolver esse termo lembrando quem era o nosso sigma mini. Então, isso aqui é dmi do W capa estar. Aí, lembrando que aqui nós tínhamos menos I, delta de mi capa, delta de mi lambda, menos delta de mi lambda, delta de mi capa. E tudo isso aqui vezes W lambda. Então nós estamos escrevendo o seguinte, estamos pegando desenvolvendo essa expressão aqui. dmi, e aqui o sigma mini, elemento capa lambda. E aí a gente sabe que a expressão do gerador do grupo de Lorentz, das matrizes de spin, na representação vetorial. Então isso aqui vai produzir para nós esse menos I, vou botar aqui menos I, só para a gente ver, menos I, então esse termo aqui dá menos I, e aí o primeiro vai ficar dmi, vai ficar fixo dmi, e aí o primeiro termo vai ficar delta, vai ficar mi estar, w mi estar, w mi. E o segundo termo vai ficar menos W mi estar, W mi. Vou colocar assim, então isso aqui é igual a isso aqui. Então, vamos lá. Então a gente tem esse termo aqui, I dmi. Então, bom, se a gente multiplicar isso aqui por menos 1, então isso aqui vai ficar I dmi, multipliquei por menos 1 aqui, multipliquei por menos 1 aqui, e multipliquei por menos 1 aqui. Então, aquele termo lá, I dmi, W mi estar, W mi, menos W mi estar, W mi, é simplesmente esse termo aqui, I dmi vezes isso aqui, é igual a isso aqui. Então, I dmi, então esse I dmi dessa combinação aqui, eu posso escrever desse modo aqui. Então, tem um sinal menos, então aqui
eu tiro o I, boto menos, e aí vai ficar menos, é que, dmi do WK estar, WK estar, F é sigma, Mi, essa conta tem muito sigma em cima, tá certo? Capa lambda, Saulo, o que eu estou fazendo aqui pode não estar 100% certo em sinal, qualquer coisa depois você pode fazer correção, tá? Qual é vamos dizer, esse termo aqui, onde eu dava os dados, deu esse termo aqui. Isso. Então, esse termo aqui para nós, por que a gente está escrevendo dessa forma? Para explicitar aqui o spin. Quer dizer, o spin, o gerador de spin do grupo de Lorentz. Os geradores do grupo de Lorentz, mas basicamente os geradores do grupo de Lorentz são aquilo que nós identificamos como a matriz de spin relativística, né? A matriz relativística de spin. Então, por que eu escrevi esse termo desse modo? Para mostrar que essa contribuição que está aparecendo aqui é uma contribuição que, como no caso de Dirac também a gente fez, aparecia a matriz sigma mini, que era o comutador de gama mi com gama ni. Quer dizer, a gente está mostrando que na corrente eletromagnética vai aparecer um termo que vai distinguir os spins. Para spin meio é o gama mi, gama ni. Para spin 1 é aquele gerador. Para spin 0 não tem, então esse termo aqui não vai ter para campo escalar. Então esse pedaço aqui, esse termo aqui, vamos dizer assim, essa corrente que está aqui, é a corrente que já apareceria no caso global. Se não houvesse simetria de gauge, a corrente conservada é essa. Mas só que agora, aqui dentro, nós temos as derivadas covariantes. Então, essa aqui é a corrente, vamos dizer assim, é a antiga corrente global, agora covariantizada. Covariantizada no sentido de que as derivadas que estão aparecendo aqui, dmi menos dmi são as derivadas covariantes de gauge completas. Então a corrente ela fica com essas duas partes, né? A parte que é a parte que seria, essa parte aqui no fundo, é a corrente de convecção, é a corrente que envolve derivada do campo. Então ela vai estar dando, a gente vai interpretar depois, é a corrente de movimento das cargas de spin 1. Mas aqui dentro tem mais estrutura que nós vamos tirar. E aqui é a parte que está ligada ao spin. Então, quer dizer, o fenômeno eletromagnético, quer dizer, a corrente eletromagnética, no nível clássico, como a gente está derivando, né, ela é a corrente, ela engloba a componente zero, vai ter a carga, vai ter a corrente que se propaga e vai ter o spin. Então, quer dizer, a gente tem um fenômeno eletromagnético, quer dizer, cargas, correntes e aquilo que vai ser interpretado como um momento magnético. Então tá, então vamos fazer o seguinte, só para lembrar disso aqui. Mas digamos que esse spin, podia falar um pouquinho mais? Quer dizer, esse aqui, por que isso aqui? Deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Por exemplo, Deixa eu apagar aqui só um instantinho só. Então, vamos pegar aqui um instantinho só a nossa. Quem é esse objeto aqui? Sigma mini. Vamos pegar a nossa matriz sigma mini, elemento capa lambda. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é menos I. Então vamos lá. Delta mi capa, só para a gente recordar. Por que eu estou interpretando isso como spin? Delta mi lambda. Mi capa e mi lambda. Menos delta mi lambda, delta mi capa. Vamos pegar o spin que está ligado à parte espacial. Vamos pegar as componentes espaciais. Vamos pegar aqui a matriz sigma 1, 2. Sigma 1, 2. Então, a gente está observando o seguinte, essas matrizes são só delta. Então, esse só vai ser diferente de zero quando esse par de índices aqui tiver coincidência com esse par de índices aqui. Quer dizer, se aqui é 1, 2, eu vou ter que a matriz, então vamos escrever aqui a matriz sigma 1, 2. Então, a matriz sigma 1, 2 é uma matriz 4 por 4 no espaço de Minkowski. Então, ela vai ter linha 0, linha 1, linha 2, linha 3,
coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, esse elemento é o quê? O capa lambda, né? Então, quando o capa for 0, ou quando o lambda for 0, não tem, esses deltas vão ser todos 0. Então, a primeira linha é toda 0, porque a primeira linha é a linha 0. E a primeira coluna é a coluna 0. Então, onde tiver a mesma coisa, aqui é 1, 2. Sempre que tiver um índice 3 aqui, eu vou ter um 3. Sempre que o índice aqui for 3, nunca vai coincidir aqui. Então, a linha 3 é 0 e a coluna 3 é 0. Então, a matriz sigma 1, 2 é uma matriz 0. Ela só vai poder, vai ser diferente de 0, ela vai ter esse menos i aqui, não vamos esquecer. Vai ter esse menos i. Então, quando aqui for linha 1, coluna 2, vai ser delta 1, 1, delta 1, aqui vai dar 1. Claro, linha 1, aqui essa matriz, esse elemento aqui é o 2, 2. Linha 2, aqui é 1, 1, é linha 1, coluna 1, que a gente está numerando assim, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, na notação do espaço que a gente gosta. Então, essa linha aqui é linha 0. Linha 1, perdão, coluna 1. Então, linha 1, coluna 1. Quando for 1, 1, vai ficar delta, vai ser 0. Vai ficar delta de 1, 1, delta de 2, 1. Então, aqui é 0. Só vai poder coincidir quando aqui for 1, 2. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2, vai ficar delta de 1, 1, delta de 2, 2, que é 1. Aí, depois, quando for no 2, 1, linha 2, coluna 1, vai ficar o delta de 2, 1. Aí vai entrar esse termo. Menos o delta de 1, 1, delta de 2, 2. Então, aqui é menos 1. E aqui é 0. Então, essa matriz aqui, é a matriz, vamos guardar essa aqui. Essa matriz, José, uma hora a gente usa lambda e outra hora pode. Originalmente é com G, né? Com G? Não, o sigma mini. Sigma mini. É um lambda vezes um G. Não, sigma mini, Paulo. Aqui. Aí é lambda vezes um G. Lá direito. Lá direito, tá? Aqui? É lambda vezes um G. Aqui? Não. Ali quando dá a fórmula. A fórmula. Delta mi, lambda, delta mi, capa. É o eta vezes um G. Às vezes é o eta, quer dizer, quando tem índice em cima e embaixo. Todos os índices estão todos. Se eu tivesse assim, sigma mini, capa lambda, aí seria eta mi capa, eta de lambda. Então, se está tudo em cima, vai ser tudo em cima. E em cima só tem menos. Agora, se esse índice estivesse embaixo, por exemplo, assim, então eu teria delta mi lambda. Quando é um índice em cima e um índice embaixo, fica delta. Quando os dois são em cima, fica eta. Ou quando os dois são embaixo, fica eta. Entendeu? Porque é simples. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem o eta mini, vamos dizer que você queira abaixar esse índice. Então, você vai escrever isso aqui como sendo eta. Você vai escrever isso aqui como sendo eta. Você vai querer abaixar esse. Então, você vai ter alguma coisa aqui que vai ser eta mi capa, eta capa mi. Então, suponhamos que você queira esse índice mi embaixo, é isso aqui. Não, você vai ao contrário. Vou botar ao contrário. Vamos botar isso aqui assim. Vou botar assim. Se você quiser escrever um índice em cima e um embaixo, não sei se você fizesse isso. Quem é o eta mi capa? Então, eta mi capa é eta mi mi, então. É o eta mi capa, você vai abaixar o índice capa. Vai ficar o eta. Só que essa matriz é inversa dessa. Então, isso aqui dá um delta mi mi. Então, sempre que você tiver um índice em cima e um índice, é sempre eta. Mas quando um tiver em cima e o outro embaixo, acaba sendo delta. É por isso. Então, ou os dois estão em cima, ou os dois estão embaixo. Quando os dois estão embaixo, é o eta. Quando os dois estão em cima, é o eta menos 1. Só que o eta menos 1 é igual ao eta. E quando um está em cima e o outro está embaixo, vira o delta de Kronecker, que é a identidade. Tá certo? Só isso. Então, a gente pode, se quiser, né? A gente vai. Então, isso aqui é o 1, 2, está certo. Tá certo. Então, temos essa matriz aí, sigma, tá certo. Beleza. Agora, deixa eu vamos botar aqui, sigma 1, 2. Então, só escrever aqui rapidinho. Sigma 1, 2 é menos 1. E aí a gente vai ter 0, 0, 0, 0. Menos i, não? Menos i. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0 menos 1. 0, 0, 0, 0,
no fundo a gente está vendo, é uma rotação no plano x, y, né? Depois vamos pegar a matriz sigma 2, 3. Vai ser menos i, vamos botar. Então a matriz sigma 2, 3. Então, vai botar a matriz sigma 2, 3. Então, claro, para ser 2, 3, toda linha 0 é 0, toda coluna 0 é 0. Agora, toda linha 1, ela só vai ter elemento 2, 3. Então, aqui embaixo tem que ser 2, 3 ou 3, 2. Então, a linha 1 é toda 0 e a coluna 1 é toda 0. E ela vai ficar, então, só no setor 2, 3. Linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 2. Então, se eu pegar aqui o 2, 3, vai ficar delta de 2, 2, delta de 3, 3. Então, linha 2, coluna 3, dá 1. Linha 3, coluna 2, dá menos 1. E aqui dá 0. E aí, se eu pegar a linha 2, se eu pegar 2, 2 e 3, 3, eu não vou poder casar os índices. Então, essa matriz aqui deu 0, 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 1, 0, 0, menos 1, 0. Ou seja, eu estou fazendo uma rotação no plano YZ. E depois vamos pegar a matriz, então, agora, sigma 3, 1, que é uma rotação no plano CX. Então, se eu pegar agora a matriz sigma 3, 1, então, de novo, a linha 0 é 0, depois agora é a linha 2 e a coluna 2 que vão ser 0. Então, a linha 2 é 0 e a coluna 2 é 0. Então, vai sobrar para a gente um 3 e 3, 1. Opa, então aqui é 0. Vai sobrar para a gente linha 1, coluna 3 e linha 3, coluna 1. Então, o 3, 1 é 1 e o 1, 3 é menos 1. Então, tá certo. Então, ficou, né? Então, ficou, aqui vai ficar. Então, aqui é, perdão, aqui é linha 1, coluna 3 vai ficar, esse aqui é 0, vai ficar menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar mais 1. Então, tem menos i. Então, essa é a matriz. Então, a gente vê matriz sigma 1, 2, matriz sigma 2, 3, matriz sigma 3, 1. O que essas matrizes são? Se a gente olhar, elas estão só na parte espacial. São exatamente, essas matrizes aqui, são exatamente aquelas três matrizes que geram SO2. Se eu pegar essas matrizes aqui, se eu identificar essa matriz aqui, sigma, aí por exemplo, quando eu desço os índices do espaço do Minkowski, sigma 3, 1 em cima é a mesma coisa que sigma 3, 1 embaixo, sigma 1, 2 em cima é a mesma coisa que sigma 1, 2 embaixo, e sigma 2, 3 em cima é a mesma coisa que sigma 2, 3 embaixo. Então a gente está observando o seguinte, a gente pode escrever essas matrizes assim, sigma e J, eu posso dizer que elas são epsilon e JK vezes uma matriz SK. Vamos colocar assim. Então, sigma 2 é S3. Sigma 2, 3, então vamos chamar a matriz sigma 2 vai ser S3. A matriz sigma 2, 3 vai ser S1. E a matriz sigma 3, 1 vai ser o S2. E aí a gente está vendo, o que essa matriz aqui faz? Essa matriz aqui, que é a matriz 3, ela faz uma rotação no plano x, ou seja, uma rotação em torno do eixo dos eixos, uma rotação em torno do eixo dos x, ou seja, uma rotação no plano YZ, e uma rotação em torno do eixo dos y, ou seja, uma rotação no plano XZ. Então, essas três matrizes aí, S1, S2, S3, né, elas satisfazem a essa álgebra aqui. A gente pode mostrar que essas três matrizes satisfazem essa relação. SI, SJ comutador é igual a I, epsilon de JK, sigma K. Então, essa é exatamente a álgebra de Lie de SO2 com matrizes 3x3. Então, isso aqui está me representando justamente o setor de spin 1. A multiplicidade é 2J, 2S mais 1. 2S mais 1 nesse caso é 3. Então, essas matrizes 3x3, elas estão gerando exatamente, são as matrizes de spin. Então, isso são os geradores da rotação. Quer dizer, na verdade, aqui o que eu tenho é as matrizes de SO3. Então, é por isso que a gente chama de matriz. Por isso que a gente está dizendo que isso aqui, essa matriz aqui, com aqueles elementos que nós temos, lá menos I, blá blá blá, essa matriz aqui, ela, no setor espacial,
ela reproduz as três matrizes de spin na representação de spin. Tá certo? Então, é por isso que a gente diz que essa aqui, na verdade, é a covariantização. Essa matriz aqui, com esses elementos aqui, isso aqui, vamos dizer, seria a covariantização, quer dizer, a versão do espaço de Minkowski, né? A covariantização das matrizes que representam, das matrizes correspondentes, vamos colocar assim, associadas, das matrizes associadas ao spin. Certo? Então, é porque agora a gente está botando só uma notação de Minkowski, mas o setor espacial é que vai me dizer. Então, eu tenho certeza que essas matrizes são as matrizes de spin. É por isso. Então, é pelo setor espacial que a gente vê o spin, porque o spin é um conceito espacial, é um conceito space-like. Define o spin, o referencial de repouso da partícula. Depois, claro, por transformações de Lorentz, ele ganha um componente zero. Mas o conceito de spin é um conceito intrinsecamente space-like. Em que o referencial de repouso da partícula, lá você fixa o spin. Então, vamos pagar aqui? Vamos lá. Então, a gente já sabe então que isso aqui deve estar ligado ao spin. Então, a gente conseguiu, então, vamos dizer o seguinte, a forma da nossa corrente é essa aqui. Então, a nossa corrente, vou colocar assim, a nossa corrente J eletromagnética, ela ficou com essa expressão aqui. Agora, se quiser, na verdade, essa corrente aqui é a corrente JI, né? Isso aqui é o JI. Do lado direito que eu tenho é índice NI. Então, essa corrente é JI. Só trocar o índice NI por I. Então, vai ficar assim. Então, a nossa corrente ficou com essa expressão aqui. I é Q, WI está índice. Então, o índice de corrente, então, quer dizer, eu vou estar contraindo esses dois índices e deixando esse equilíbrio. Então, é Mi está W, vamos dizer assim, Mi. Para poder só estou trocando, chamar Mi de Mi e Mi de Mi. Menos W Mi. W Mi está. Acho que é isso mesmo, né? Mi, depois aqui menos EQ. Vou chamar de WMI. Aí é WK, eu vou chamar Mi. WK vai estar. Sigma. Mi. Catalâmica. WK. Tá certo? Legal, né? Então vamos só agora para botar a ordem alfabética, né? Já que aqui é Mini, então quer dizer, vamos chamar esse índice aqui de Mini, trocar aqui, aí claro, eu vou ganhar um sinal menos aqui. Eu troquei aqui, eu vou trocar aqui também, eu ganho um sinal menos também por causa da antissimetria. Tá legal. Isso aqui, e aqui eu vou trocar também o Mi com Mi. E aí aqui também eu vou ganhar um sinal baixo. Então tá certo, a expressão da corrente que a gente vai usar vai ser essa aqui. Lembrando que aqui nós temos a derivada covariante. O campo de Gauge está aqui. Isso aqui é dmi, WI, menos dmi, WI. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa corrente aí da seguinte forma. Então vamos botar aqui. J, corrente eletromagnética. Então vai ser menos I aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Esse primeiro termo aqui, né? Ele é dmi, vamos escrever isso aqui. Então isso aqui é dmi, WI, menos dmi, WI, mais I, é que a Mi, WI, e aqui menos I, é que a Mi.
esse termo aqui, assim, né? Então, esse termo aqui vai dar para nós, aquilo que nós estávamos chamando na aula passada, para não ficar carregando essa combinação sempre, vamos chamar isso aqui de W-Mi, Mi-Til. Então, W-Mi-Til seria a corrente se não houvesse acoplamento de gate. Se o A é zero, se não tem campo de gate, essa aqui seria, então seria, vamos colocar aqui então assim, menos I é que W-Mi star, W-Mi-Til. W-Mi-Til. Então, aí aqui, esse til é construído sem derivada covariante, com a derivada ordinária. E aí, claro, esse termo aqui é o conjugado complexo do primeiro. Então, claro, vai aparecer esse termo e vai aparecer um termo que vai ser menos W-Mi, W-Mi-Til star. Então, é esse pedaço aqui, ó. I é que, aliás, menos I é que, é esse pedaço que vem daqui, aqui e aqui. Então ficou W star vezes isso, e aqui W vezes isso. Agora nós vamos ter esse pedaço aqui, que vai ter W star vezes isso aqui. Esse segundo pedaço aqui vai ser, então a gente vai simplificando, menos I é que. Aí vamos ter esse termo todo aqui. Então vai ficar W star vezes esse termo. Então vai ficar menos I aqui, que é o fator global. E aí vamos fazer o seguinte, eu tenho esse I aqui, tenho esse I aqui, e aqui nós vamos estar pegando aqui esses termos, então vai aparecer menos, né? E aí esses termos aqui, vamos colocar aqui, menos I aqui, para não ter problema de ar. Então menos I aqui, W star. Então, esse W star aqui vai estar multiplicando esse carinha aqui. I é que a Mi, W menos a Mi, W. Esse terminho aqui. W star vezes isso. E aí o segundo termo é menos W, que é o conjugado complexo. Menos W multiplicando o conjugado complexo desse termo. E aí aqui vai aparecer um menos I aqui. Menos I aqui, e aí vai aparecer a Mi, W star, menos a Mi. Vou melhorar isso aqui, pessoal. É só um cálculo periférico. Então a gente pode fazer o seguinte, eu posso trazer esse I aqui daqui, botar aqui em evidência. I aqui ao quadrado. Então sai esse I aqui daqui. E aqui sai esse I aqui para cá. Mas aí o sinal aqui fica mais. Então sai o I aqui e aqui ficou um sinal mais. De fato, essa expressão aqui tem que ser real. Então isso aqui é um conjugado, é um número mais o seu conjugado complexo. Então esse termo aqui ficou assim. Vamos escrever aqui. W star, a Mi, W, aqui W menos a Mi, W. W star, a Mi, W menos a Mi, W, a Mi, W, menos a Mi, W. É o primeiro termo. E o segundo termo, mais W, e aí, a Mi, W está menos a Mi, W está. Esse termo aqui. Vou botar assim, para evitar problema. Perfeito. Então, daqui a gente. E agora, tá certo, né? Isso. Bom, acho que a gente não ficou faltando. Peraí. Então a gente tem. Tá certo. Então a gente aqui fez isso. Então a gente pegou esse termo. Falta o segundo termo. Falta só o segundo.
termo aqui está completo, Está né? completo. A gente pegou tudo. Esse termo aqui é puramente linear. Linear, tá certo. Tá certo, então tá. Então, aqui lembrar que aqui está sem as derivadas covariantes. A gente achou. Por que eu estou fazendo isso? Já vou explicar por que a gente fez essa separação. Por que ela pode ser oportuna. E aí aqui agora a gente vai ter o segundo termo. Então esse termo aqui é menos I. Aqui, e 2 é menos 1. Então isso aqui vai ficar mais é 2 que 2. Mais é 2 que 2. Então esse termo aqui já é quadrático na carga. Esse termo que é o termo linear. E esse termo aqui é quadrático. Então já é uma correção menor, porque se a gente imaginar que nessas unidades que nós estamos usando, a constante de estrutura fina é alfa, é 2, quer dizer, esse E2 é cerca de 1 sobre 137. Então se E2 é 1 sobre 137, F é raiz, é 1 sobre a raiz de 137. A raiz de 137 é aproximadamente 12. Então esse termo aqui é 1 sobre 12. Esse termo aqui é 1 sobre 137. Então, esse termo aqui já é mais dominante no sentido de que essa constante de acoplamento aqui é pequena, então esse termo já é uma correção. Vamos pensando assim. E agora, claro, esse último termo aqui, que é também primeira ordem em E. A carga depois a gente pode tomar igual a 1 ou menos 1. Esse é o valor, é a constante de acoplamento, é a carga do pósitron, é a carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o que a gente pode tomar mais 1 ou menos 1. A partícula pode ter carga 1 ou menos 1, mas em unidade de E. Então, é que, e aqui vamos botar o nosso termo, dmi, e aí vai ter lá, dado carga está, então retomar ele aí. Sigma mi, está causando, dado. Muito bem, então, vamos ver só o que mais que a gente vai querer elaborar aqui um pouquinho. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Então só para a gente fazer a primeira observação, deixa eu apagar isso aqui. Então, a nossa corrente eletromagnética, no caso do spin 1, vou colocar assim. Isso não acontece no caso do ferro. No caso do ferro, a nossa corrente, ela não tem essa parte. Ela tem essa parte, mas não tem a parte que depende do ar. Por quê? Porque a corrente fermiônica, ela não tem derivada. Ela é psi barra, gama mi, psi. Então, se eu introduzo simetria global, se a simetria global ou local, a corrente tem a mesma forma, não tem derivada aqui para covariante usar. Mas a corrente bosônica não. No caso global, ela é dmi, é aquela que a gente tem lá, é wmi, dmi, menos dmi, wmi, menos menos wmi, botar assim, e aí dmi, wmi está, menos dmi. Então isso é a corrente global, quando não tem nenhuma simetria de gauge. Então esse pedaço aqui é a corrente puramente de convecção, quer dizer, a corrente de movimento, é aquilo que depende da derivada. No espaço de Fourier, a derivada vira um momento. Então essa corrente aqui é uma corrente que leva em conta, né, o momento do campo, ou seja, o momento da partícula. Então é o movimento da carga. Então essa é a corrente convectiva. Só que, no caso bosônico, essa corrente tem derivada. Então quando eu introduzo a simetria de gauge, essa derivada tem que ficar covariante, para a gente não perder a simetria de gauge. Então quando essa derivada fica covariante, ela introduz esse termo que depende do potencial. Na corrente fermiônica, não. Quando ela é global, ela tem essa forma. Quando a simetria fica local, ela continua com a mesma forma. A forma da corrente é a mesma. Claro que o psi satisfaz uma equação de Dirac livre, no caso livre. Quando introduz a interação eletromagnética, esse psi é a solução da equação de Dirac no campo eletromagnético. Mas a forma da corrente não muda. Então, se tem simetria global ou local, eu não vou colocar nada na derivada, porque não tem derivada. Apenas o psi muda. O psi é a solução de uma equação livre ou de uma equação no campo eletromagnético, mas a forma é a mesma. Então, o potencial não aparece explicitamente na corrente.
No caso bosônico, o potencial está aparecendo aqui na corrente. Então a gente tem uma situação. E esse termo já é um termo de ordem 2, é um termo quadrático na carga elétrica. Isso aqui é a corrente global. Isso aqui também, isso aqui isso aqui só vai aparecer também, isso aqui apareceu por causa da interação eletromagnética. Sem interação eletromagnética, nós não tínhamos visto isso. Então, o que nós temos, a gente pode escrever o seguinte, que a nossa corrente, né? Essa segunda, vocês têm algum nome? Foi. A primeira é convectiva. Essa primeira aqui é convectiva. Essa corrente aqui, eu chamaria de a gente vai interpretar depois como uma polarização. Aqui é o spin e aqui é o estado de polarização. Então, a gente vai ver por que é exatamente uma corrente de polarização. Mas a gente pode chamar, às vezes na tese do Alexandre, eu costumei chamar isso aqui de corrente tipo London, porque a corrente de London é que depende do potencial. Então, esse aqui seria a corrente convectiva, isso aqui seria a corrente tipo London, porque acopla, vamos dizer, a densidade com o potencial, e isso aqui é a corrente, vamos dizer assim, é o momento magnético, a corrente é o momento de polo, é a corrente associada ao dipolo, né? Então, a gente pode escrever o seguinte, então, essa corrente aqui, justamente, é a corrente global. Essa corrente aqui não tem campo de gauge, não tem nada. Então, se eu zerar o campo de gauge, esse termo aqui desaparece, porque esse termo aqui só apareceu porque tinha o F em I, e esse termo aqui desaparece por causa do ar, mas esse termo aqui persiste. Então, esse termo aqui é a corrente eletromagnética, já no caso global. Então, é a corrente conservada da simetria ainda global. É corrente, né? É a corrente de Nether, global, exatamente. A corrente de Nether é global. Aqui, corrente de Nether global. Depois aqui, essa corrente aqui, claro, esse segundo pedaço aqui, deixa eu apagar isso aqui em cima para fazer confusão, vou botar essa expressão, que essa expressão aqui é importante, a gente anotar ela bem, que na próximas vezes a gente vai, é bom sempre partir dela. Então, essa corrente aqui é a corrente, vamos chamar aqui, essa contribuição aqui, é a contribuição tipo London. Porque da equação de London, né, o que aparece é o campo eletromagnético de primeira ordem, aquele termo, né? Então é a corrente tipo London, então, que é característica dos casos bosônicos, característica de portadores bosônicos. E depois, essa corrente aqui, esse terceiro pedaço aqui, seria a corrente do dipolo magnético. Porque o dipolo magnético, a gente sabe que o dipolo magnético é uma estrutura que é, vamos dizer assim, uma corrente, uma espirazinha, e a corrente, quer dizer, a corrente é essa aqui. Então, se o dipolo magnético está assim, a gente tem que a corrente é o rotacional da magnetização. É basicamente isso aí. Então, essa corrente aqui, quer dizer, que a gente tem rotacional de B igual a J. Então, o B rotacional de A, então fica laplaciano de A é igual a J. Então, o J é a função de green do laplaciano, quer dizer, o A é a função de green do laplaciano vezes o J. Então, o B, que é o rotacional de A, ele vai ser, quer dizer, na verdade, o A é laplaciano menos 1, J. Então, o B vai ser laplaciano menos 1, rotacional do J. O rotacional do J é justamente a magnetização, que é o momento de polo magnético, algo assim. Só para lembrar, então, a gente já consegue ver, né, que a corrente
gente vai se decompor. Esse termo aqui, esse tipo de termo aqui, ele está presente também no caso escalar. Se a gente tiver uma eletrodinâmica escalar, a gente já discutiu isso lá atrás, se a gente tiver uma eletrodinâmica escalar, a gente não vai ter esse termo, mas vai ter esse termo WI estar WI faz o papel do φ estar φ. Agora aqui não, aqui eu separo, aqui é mini, então é outra coisa. Aqui, essa corrente aqui, o ar está interagindo em WI estar WI. WI estar WI faz o papel de uma densidade. Agora aqui não. Aqui o ANI está interagindo diretamente com o WI, o produto escalar é com o WI. Então ele está pegando a orientação, porque aqui não, esse ANI, ele não está vendo o campo em si, ele está vendo o escalar formado a partir do campo. O ANI, ele está acoplado a um WI estar WI. Então ele está acoplado a alguma coisa escalar que está associada ao campo, pode ser uma densidade. Mas esse termo aqui não, esse termo eu tenho ANI WI estar. Então, o meu campo eletromagnético está acoplado com as próprias componentes do campo, ou seja, ele está começando a ver as componentes do spin. Então, é alguma coisa que deve estar ligada a uma polarização, ele vai depender do estado, se o spin está up, se o spin está down. Esse campo, esse termo aqui, ele vai ver isso, ele vai sondar isso, porque aqui o ANI está fazendo produto escalar com WI, então ele está percebendo, ele está juntando, ele está se acoplando exatamente com as componentes do dado. Aqui não. Aqui ele se acopla com essa estrutura fechada que é um escalar. Então esse termo, ele não aparece no caso escalar, no caso de campos escalares, porque eu não tenho como contrair o vetor com um escalar. Então no caso de campos escalares, no campo de Klein-Gordon, esse termo está ausente. Mas esse não, eu posso formar o escalar com φ estar φ, isso eu posso fazer. φ estar φ ANI, mas eu não posso pegar ANI com o campo φ, porque não tem índice. Então, esse termo está ausente no campo escalar e esse termo está ausente no campo escalar. Agora, esse termo está presente. Então, a gente já começa a ver dois tipos de acoplamento. Um acoplamento que deve estar ligado a algum escalar do campo, que vamos interpretar isso depois como a densidade. Agora, esse termo aqui é o termo que está medindo a interação do campo com das componentes do campo com o campo eletromagnético. É um termo mais ligado à polarização. E esse termo aqui, basicamente, é um termo de spin. Você tem a matriz de spin, mas depois você pode ter, naquele spin, você pode ter um estado de polarização, spin 1, mas aí ele pode ter spin mais 1, spin 0, componente 0 menos 1, pode ter 3 estados de polarização, mais 1, 0, menos 1. Então esse termo está medindo, nós vamos interpretar isso melhor depois, eu ainda vou abrir mais essa expressão, mas a gente aqui já pode adiantar essas interpretações, é isso que eu estou querendo dizer. Tá certo? Então, vamos dizer. Pode falar. Esse corrente que eu vi tanto para esse chamado de Londres. Oi? Não deveria ser todas as correntes, mas de Londres. Vamos dizer, poderia ser, olha. Então vamos dizer, vamos colocar isso, eu acho que poderia ser até melhor. Vamos fazer o seguinte, então, boa ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar esse termo aqui, vamos escrever. Então, esse termo aqui a gente mantém, esse termo aqui a gente mantém. Vamos quebrar esse termo aqui em dois, ele vai ficar assim, ó, E2, Q2, aí vamos botar assim, WI estar, WI, AMI. Esse termo aqui, ele está igual aqui, ó. AMI, WI estar, WI. Então esse termo aqui é igual a esse, então ele vai aparecer com o fator 2, que é exatamente o termo 2 que aparece na equação de Locke. Então, esse termo aqui é igual a esse. Então esse termo aqui é o campo AMI acoplado com um escalar formado a partir do campo. Agora, esse termo aqui, que é o E2Q2, ele vai ter menos E2Q2. E aí nós vamos ter ANI, WI estar, vou colocar assim, ANI, WI estar, WI, ANI, WI estar, WI com sinal menos. E esse aqui, o conjugado complexo dele, menos, vou botar para cá, menos ANI, menos E2Q2, ANI, WI, e aí WI estar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo aqui, estou retirando ele dessa forma.
Ele realmente esconde, eu acho melhor seguir a tua sugestão. Então esse termo aqui é tipo London. Então esse termo aqui é London, tipo London, porque é um termo que acopla com a densidade. É o campo acoplado com a densidade. Agora aqui não, é o campo acoplado com as próprias componentes. Então esse termo aqui, nós estamos acoplando cada componente do campo eletromagnético com cada componente do campo vetorial. Então é um termo que ele vai perceber as componentes do campo vetorial. Então é um termo tipo acoplamento de polarização. Então isso aqui, então isso no caso do spin 2 vai ficar um pouquinho maior, porque aí o spin 2 também tem as polarizações dele. Então isso aí que a gente vai querer depois, que você vai fazer toda essa aula de hoje para o spin 2, por exemplo, né? Então, esse acoplamento de polarização aqui, quer dizer, é característico dos campos bosônicos com spin não trivial. Porque se o campo tem spin zero, esse termo persiste. Então esse termo existe no campo escalar, porque eu posso formar φ star, φ. Mas agora eu não posso contrair um vetor com um campo escalar. Então, no caso do campo escalar, isso aqui vai dar zero. Então, não tem, claro, o campo não tem spin não pode ter acoplamento de polarização. Depois nós vamos ver como isso aí fica no caso do spin 2. Porque aí o campo vetorial vai poder se acoplar com uma componente, com um índice ou com outro índice. Ele vai ter vamos dizer assim, a contribuição de polarização vai ser mais rica, porque o spin é 2, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Nós vamos analisar isso em detalhe. Então, eu acho que isso aí já é um... Então você tem então 4 correntes, diria. Como assim? 4 correntes. 4 componentes, isso. A corrente se decompõe em 4 partes. Uma é a corrente elétrica dando choque. Isso, é a corrente elétrica das cargas em movimento. Isso. Que essa corrente aqui ela só tem derivada pura. Então ela é uma corrente que tem momento, ela carrega o momento do campo. Derivada do campo, dmi, wi. Então, aqui é derronte. Então aqui eu tenho momento. Então é a corrente chamada é a corrente de convecção, corrente convectiva. Que é a corrente de movimento. É o movimento das cargas. Aqui é a densidade de partículas se acoplando com o campo. Depois nós vamos interpretar cada quantidade dessa direitinho. Mas aqui já está dando ideia de uma densidade. Isso aqui é como se fosse um psi-dag psi. Né? Alguma coisa como psi star psi. Então, Já teria alguma coisa com supercondutividade? Exato. A corrente longa é isso, porque no caso da supercondutividade, você forma um escalar, com carga 2E. Então, na corrente de Londres, quer dizer, quando você faz a supercondutividade, né, o que aparece na corrente de Londres é aquele termo 2 é 2, eu acho que sobre ele alguma coisa assim, e aqui vai aparecer aquele termo que é o AMI e a densidade, o número de partículas, que é justamente o W star W, a densidade. A corrente de London ela tem exatamente essa estrutura, é como se fosse um termo de massa de Proca, onde só que aqui você vai entrar para a densidade de partículas. Então, esse termo aqui é realmente uma característica do termo de London. Né? E no caso da supercondutividade, aparece exatamente isso, porque o escalar, na teoria de London, aquele escalar que aparece, na verdade, é o par condensado, são 2 elétrons, né? É menos. E aí a carga é 2, 2 vezes carga E. Então, esse termo, quer dizer, na corrente, quer dizer, quando você tem a supercondutividade, você usa o modelo de Ginzburg-Landau, você faz, na verdade, o acoplamento com o campo φ. Quer dizer, as cargas, em vez de você trabalhar com o campo do elétron, você trabalha com o campo escalar, que é o estado ligado, os 2 elétrons. E aí, aí você tem uma eletrodinâmica escalar com carga 2E. E aí, como é eletrodinâmica escalar, vai aparecer aquele termo, φ star, dmi φ, menos φ, dmi φ star, a corrente. É exatamente igual aquela corrente. E aí você vai produzir o termo ami φ star φ, que é esse termo que aparece aqui, ami φ star φ, que é o termo da corrente de London. A corrente de London, ela te acopla o número de portadores. Oi? Não sei o que aconteceu. Apareceu uma mensagem na câmera, mas voltou. Será que deve estar